Transientes não são a única fonte de risco de arcos voltaicos. Na verdade, um dos mais comuns usos indevidos de multímetros de mão pode causar uma cadeia semelhante de eventos. Se o usuário deixar as pontas nos terminais de entrada para amperagem e conectar acidentalmente as pontas do medidor em uma fonte de voltagem, acabará criando um curto-circuito no medidor. Por esta razão, os terminais para amperagem devem ser protegidos por fusíveis. Estes fusíveis podem ser a única barreira entre o usuário e um desastre potencial. Se o medidor tiver os fusíveis corretos, o único resultado poderá ser um fusível danificado, o que é um preço baixo a pagar. Jamais substitua um fusível danificado por um fusível errado. Use apenas fusíveis de alta tensão especificados pelo fabricante. O sistema medidor Fluke inclui o circuito interno do medidor, fusíveis e os cabos de teste fornecidos com o instrumento que funcionam em conjunto para interromper apropriadamente correntes de curto que excedam 10.000 amperes. Os cabos de teste e outros acessórios também podem contribuir para o perigo. Os cabos de teste podem desfiar ou sair das conexões do medidor. Se a ponta de prova for conectada a 480 volts e um cabo de teste descascado ou com classificação inferior entrar em contato com outro condutor, um curto pode ser gerado. A mesma coisa pode acontecer se um cabo de teste desencapado sair do medidor e tocar um condutor. Torne parte da sua rotina inspecionar seu medidor e seus cabos de testes antes de usá-los. Por favor, consulte as instruções fornecidas ao término desse vídeo quanto ao que examinar. Lembre-se, os cabos de teste foram projetados para uma variedade de ambientes de teste. O que é apropriado para uma placa de circuito em um ambiente de categoria 1 pode não ser apropriado para os circuitos de 480 ou 600 volts. Em uma instalação de alta tensão, assegure-se de que seus cabos de teste tenham uma quantidade mínima de metal exposto. Isso ajudará a evitar a criação de curto-circuito entre duas fases se sua mão soltar os cabos. Medidores e outras ferramentas de testes elétricos devem ser avaliadas independentemente para assegurar-se que possam sobreviver a transientes de alta voltagem. Uma máquina especial de testes é usada para gerar o transiente de sobrevoltagem e a corrente de curto segundo definições nacionais e internacionais. Esse medidor é identificado como 1000 volts CAT3 na frente. E o mais importante, foi certificado por um laboratório de testes independente. Um testador de 1000 volts categoria 3 deve resistir a um mínimo de 10 transientes de 8.000 volts, tanto positivos quanto negativos, sem oferecer riscos. A Fluke dá um passo à frente ao projetar e construir nossas ferramentas de teste. Construímos nossos medidores para serem seguros. Além disso, os construímos para que resistam. Como um breve teste, programamos nossa máquina de testes para aumentar a voltagem transiente em passos até que o medidor quebrasse. 6.000 volts. 9.000 volts. 12.000 volts. 15.000 volts. 17.000 volts. Esse medidor finalmente quebrou com cerca de 17 kV, o que superou em muito o mínimo de 8 kV. Alguns fabricantes afirmam que seus produtos são projetados para atender ou estar em conformidade com padrões. Porém, nem todo medidor ou testador que faz essa afirmação será aprovado no teste. Eis o que aconteceu quando o medidor marcado como 1000 volts CAT3 foi testado. O medidor deveria resistir a um mínimo de 20 transientes de 8 kV cada. Mas este medidor falhou 2 vezes antes de atingir o nível mínimo de 8 kV. Se isso tivesse acontecido em um circuito de energia, os resultados poderiam ter sido desastrosos. Como este medidor pode ter sido reprovado no teste? As entidades reguladoras apenas criam os padrões, elas não os fiscalizam. O medidor que afirma ter sido projetado para um padrão pode jamais ter sido testado para isso. Por isso é essencial que o testador que você usa esteja rotulado demonstrando que foi certificado por 2 ou mais laboratórios independentes de testes, como UL nos Estados Unidos, CSA no Canadá e TÜV na Europa. Esta é a única forma de você ter certeza que seus testadores passaram nos mais rigorosos testes e estão adequados a todos os padrões de aplicação. Eis o que pode acontecer quando o medidor marcado como CAT2 é usado em um ambiente de categoria 3. Em um ambiente real de categoria 3 ou 4, o arco teria sido alimentado por milhares de amperes. O lampejo resultante poderia causar danos graves a pessoas e equipamentos.
Além do tipo certo de proteção contra transientes, um medidor deve ser capaz de resistir a sobrecargas acidentais associadas às suas várias funções. Esse medidor está marcado como 600 volts Cat2. Observe o que aconteceu neste teste quando ele foi conectado a um circuito vivo enquanto estava selecionado para medir impedância. Eis o que acontece se você mede voltagem usando a entrada para amperagem. O fusível não protegeria o medidor ou o usuário. Imagine se este medidor estivesse nas suas mãos e fosse usado em um circuito real de categoria 3. Mesmo o mais cuidadoso de nós comete enganos. Por essa razão, se uma voltagem inadequada for aplicada, seu medidor deverá respaldar-lhe com uma margem de proteção. Esse princípio é tão importante que foi escrito nas normas atuais de segurança. As normas exigem que o equipamento de teste lide com a voltagem plena nas funções de impedância e continuidade sem oferecer riscos. Para satisfazer as exigências dos ambientes de trabalho de alto risco e alta tensão atuais, fabricantes de qualidade estão projetando e aprimorando seus instrumentos de teste para torná-los mais confiáveis e mais seguros. Segurança é o resultado de uma combinação vencedora. Planejamento cuidadoso e práticas de trabalho seguras combinados com as ferramentas corretas. Use um medidor que atenda aos padrões de hoje e seja classificado para a categoria de medição e o nível de voltagem de onde você está trabalhando. Se você usar um equipamento de teste em circuitos em ou próximo de 480 ou 600 volts, deve usar medidores e testadores de 600 ou 1000 volts Cat3 ou 600 volts Cat4. Como seu equipamento de teste está medindo? Eis algumas dicas para inspecionar seu próprio equipamento. Procure a classificação 1000 volts Cat3 ou 600 volts Cat4 na frente dos seus medidores e testadores e o símbolo isolamento duplo nas costas. Procure símbolos de aprovação de 2 ou mais institutos de testes como UL, CSA, CE, TUV ou CETIC. Verifique a amperagem e voltagem corretas dos fusíveis. A voltagem do fusível deve ser igual ou superior à classificação de voltagem do medidor. Cheque as condições do seu medidor ou testador. Observe se o gabinete está quebrado, o display falhando ou outros problemas. Verifique seu manual para ver se o circuito de impedância e continuidade está protegido no mesmo nível que o de voltagem. Se o nível de proteção não estiver listado, peça confirmação por escrito do fabricante. Os padrões relevantes são cobertos pelas normas IEC 61010 ou ANSI S8202. Examine seus cabos de teste quanto à proteção para os dedos, classificações de categoria e isolamento duplo, e procure fios descascados ou partidos. Verifique o comprimento do metal exposto. Você pode usar seu medidor para verificar quebras internas nos cabos de teste. Gire para a função Ohms e curto-circuite os cabos. A leitura deve ficar próxima de 0. Com as pontas ainda curto-circuitadas, mexa nos cabos e verifique se há um circuito aberto intermitente que pode sinalizar uma quebra interna. Teste os fusíveis do seu medidor girando para a função Ohms e inserindo a ponta de teste vermelha no soquete Amps. A leitura deve ser próxima a 0. A leitura de um fusível queimado é como a de um circuito aberto. Depois insira a ponta de teste no soquete de miliamperes. A leitura deve ser próxima a 1000. Finalmente, se você já teve um fusível queimado ou teve um percalço com seu instrumento de testes, certifique-se de verificá-lo e calibrá-lo adequadamente antes de usá-lo em um ambiente de alta tensão. Se seu instrumento de testes passar nestas provas, parabéns! Você está gerenciando com sucesso alguns dos riscos inerentes às medições de equipamentos